O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O salmista Davi estava falando a respeito das suas aflições, das suas dores. Ele fala aqui nesse texto no início que sofreu perseguição dos seus inimigos e Deus o livrou de todos eles. Também ele fala que ele estava sofrendo e que ele havia sofrido, melhor dizendo, uma enfermidade incurável. Ele disse que os pés dele já estavam na cova. Ele disse, o Senhor me livrou os pés da cova. Ele disse, eu clamei ao Senhor e o Senhor me livrou os pés da cova. Aí, por fim, ele fecha dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quanto tempo dura essa noite que Davi fala aqui? De uma coisa é certa, toda aflição, toda dor, toda tribulação, toda angústia que você estiver passando ou já passou, tem um fim, tem um tempo para acabar. Vai chegar o dia, vai amanhecer o dia e você vai ver o fim dessa dor, o fim desse pranto, o fim desse choro. Porque Davi disse, o choro dura uma noite, a aflição dura uma noite, a angústia dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas essa noite pode significar um período de 8 horas, basicamente é o tempo da noite, até que começa a raiar o dia, mas pode significar um ano, meses, um ano, ou anos, mas uma coisa é certa, vai passar. Mas por que o Senhor não te livra logo desta dor, desta aflição, faz com que noites nas vidas das pessoas sejam longas, a ponto de passarem por anos você sofrendo ou passando por momentos de angústia? Por quê? Porque você tem que entender que nesse período da noite, que pode ser longa ou não, é o período que Deus vai forjar em você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Essa noite, que pode durar 8 horas, mas pode durar meses ou anos. É o período que Deus está forjando em você. Você entende o que é Deus forjar uma pessoa? Vamos entender mais ou menos o que é a forja. A forja é uma espécie de fornalha que o ferreiro usava para colocar o ferro, quando ele queria transformar o ferro em uma ferramenta. Transformava o ferro em uma talhadeira, em um facão, em um machado, em uma foice, em uma enxada. Então pegava o ferro bruto, inútil, e jogava na forja. E ali aquecia a forja de tal maneira que o ferro ficava vermelho em brasa. E quando o ferro se encontrava nessa condição, o ferreiro com a tenaz, lembra de Isaías, que o querubim pegou a brasa viva do altar com a tenaz, porque era a ferramenta que o ferreiro usava para pegar o ferro em brasa, para tirar da cova e aí levava para o malho. O que é o malho? O malho é um instrumento na tenda de ferreiro, grosso, todo de ferro, bruto, grosso, mais ou menos de 1 metro, com mais ou menos 25 centímetros de largura e de altura, e assentado em cima de um tronco firme. E ali o ferreiro com a tenaz pega aquele ferro que está em brasa lá na forja, leva para o malho, pega uma marreta e começa a bater. Pá, 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 bate o ferro de todos os jeitos até dar forma àquele ferro. Se ele quer fazer uma faca, ele vai transformar aquele ferro em faca. Quer fazer uma talhadeira, vai ser talhadeira. Quer transformar em um machado, ele vai bater até chegar no estilo de um machado, uma enxada, uma foice, seja qual for a ferramenta, para tornar aquele ferro inoperante em ferro operante. Tornar aquele ferro inútil, bruto, em ferro
em ferro útil e deixa de ser bruto porque passa a ser útil. Então, quando o ferro é colocado na forja, é forjado, ele é forjado para sair do seu estado de brutalidade, de inoperância, de inutilidade, para ser transformado em uma peça útil. Então, esse período da noite, que o seu choro, que você está passando pelo seu choro, está passando pela sua aflição, essa noite pode durar um mês, meses, um ano. Mas saiba, porém, dure o tempo que durar. É o tempo em que Deus está forjando em você uma pessoa mais útil. Deus está pegando você como um ferro bruto, está forjando em você uma ferramenta que será usada por Ele de forma útil, talvez para transformar vidas, talvez para ajudar outras pessoas, talvez para ser mais útil na família, na sua vida profissional ou na sua vida acadêmica. Então não se preocupe, o choro pode durar uma noite. Nesta noite Deus vai forjar em você uma pessoa útil que possa produzir frutos para o reino dele. Ainda que demore a noite, saiba esperar. Davi sabia. Davi esperou, ele disse, eu clamei ao Senhor. Você pensa que esse clamor foi um instantezinho? Levou tempo ele clamando, até ver todos os seus inimigos serem dissipados. Davi clamou ao Senhor, até ver ele ser curado daquela enfermidade mortal, quando ele disse, eu clamei e o Senhor tirou os meus pés da cova. Então ele clamou, levou tempo, mas ele perseverou, ele acreditou. Acredite, meu irmão. Se você estiver passando por aflição, por angústia, já pediu tanto a Deus e ainda não viu o resultado, saiba, porém, que Deus está forjando em você uma pessoa saudável. Uma pessoa que vai ser mais útil do que o que você é. Vai transformar essa pessoa bruta em uma pessoa sensível, maleável, uma pessoa capaz de ajudar os outros. E por isso, pode aguardar. Está passando pela angústia, pela tribulação, pela aflição, deixa Deus trabalhar em sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pega a visão, que Deus abençoe a sua vida.